A paz do Senhor Jesus, boa tarde. Eu estive pensando e vendo tudo isso que está acontecendo com o mundo e com o nosso país, e eu me lembrei da igreja de Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, do versículo 10 em diante, do capítulo 1, Paulo começa a chamar a atenção dos crentes lá de Coríntios, dos habitantes daquela cidade, daquela região, por causa das divisões que haviam entre eles. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Pedro, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cristo. Paulo estava chamando a atenção deles por causa do excesso de divisão que havia entre eles. A igreja de Coríntios era uma igreja com todo tipo de problema, tá? Ricos tratavam os pobres de maneira humilhante, de maneira degradante. Havia imoralidade sexual, havia adultério, havia um rapaz que estava se deitando com a própria madrasta, havia crentes brigando na justiça por causa de dinheiro, tinha todo tipo de problema. Mas o problema que Paulo priorizou foi a divisão entre eles, mas eu fui convertido e batizado por Paulo, eu por Pedro, eu por Apolo, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, e isso estava acabando com o Coríntios. Isso estava acabando com eles, isso estava acabando com o povo, isso não estava fazendo eles chegarem a lugar nenhum. Mais pra frente Paulo fala, porque eles eram super capacitados, fala que vocês têm todos os dons, mas todos esses dons vão cessar, vão passar, e a única coisa que vai permanecer é o amor. Havia um grande desamor e uma grande falta de união, que são coisas que obviamente caminham juntas. E a gente está indo pelo mesmo caminho, a gente brasileiro, a gente está indo pelo mesmo caminho. A gente está de uma maneira muito ridícula, estúpida, politizando uma doença, politizando uma pandemia, politizando e brigando e guerreando um com o outro e fazendo rinchinha em rede social, fica em casa, vai morrer de fome, não fica em casa e não sei o que, e brigando por causa disso. Se você puder, fique em casa, essa doença é séria. Muita gente tem sido... É claro que há politicagem, estão contando algumas mentiras sobre isso, colocando em atestado de óbito gente que morreu de corona e não morreu, mas tem muita gente morrendo disso sim. Não é só idoso, tem muita gente sendo atingida por isso. Ao invés de politizar e guerrear e fazer rincha por causa disso, e divisão por causa disso, levanta o bumbumzinho do sofá e faz alguma coisa por alguém, ajuda alguém financeiramente, ajuda alguém fazendo uma oração por alguém, divide o que você tem com alguém, isso sim vai fazer alguma diferença. Agora bate boca na rede social, isso não vai resolver nada. Bate boca defendendo as suas razões, não, eu sou do Bolsonaro, eu sou do Mandetta, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano. No que isso vai ajudar a resolver o problema? Assim como a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha de tudo para ser uma grande igreja, e era uma grande igreja, o Brasil ele tem de tudo para ser um grande país. É porque a gente tem síndrome de vira-lata. A gente se diminui, a gente não se une. A gente só olha para os problemas e reclama das dificuldades que tem no nosso país. O problema do nosso país não são os políticos não, somos nós mesmos. É o povo que se divide e que quando se une, às vezes se une pelo propósito errado. Ei, cuide-se. Se puder, fique na sua casa. A economia se recuperam, mas não é bem assim, o Brasil vai quebrar e o mundo vai quebrar e vai ser um colapso por 10 anos. Lê um pouquinho eu não sou economista, mas eu gosto um pouco do assunto. Em 1929, os Estados Unidos sofreu o que foi chamado de a Grande Depressão. A bolsa quebrou pelo excesso de crédito que eles concederam depois da Primeira Guerra. E consequentemente o Brasil quebrou por causa disso também, porque a maior fonte de renda do Brasil na época era vender café para os Estados Unidos. E os Estados Unidos quebrou, não tinha mais condições de comprar café. Os produtores eles tiveram que queimar, tacar fogo, porque não tinham o que fazer com tanto café aqui. E isso mexeu demais com a economia deles, pelo excesso de crédito que eles deram depois da Primeira Guerra. Isso aconteceu entre a Primeira e a Segunda Guerra. A economia deles quebrou, consequentemente a nossa também. Quem assumiu lá depois, se eu não me engano, foi o presidente Roosevelt, conseguiu começar a levantar a economia de volta. E os Estados Unidos está aí, está de pé. Passou por outra grande crise em 2008, por excesso de concessão de crédito também, vocês lembram. E isso atingiu, eu concordo com o que o Lula falou na época, atingiu aqui na época uma marolinha, um pouco. A gente não surtiu tanto efeito, mas o que eu quero dizer é, olhe para o decorrer da história, economias se recuperam sim. Mas os autônomos vão morrer de fome. Então pare de bater boca por causa dessas pessoas que você acha que vai morrer de fome e faça alguma coisa. Se você tem um pão e você tem Cristo no seu coração, você não tem um pão, você tem meio pão, porque você vai dividir com alguém. Eu conversei com amigos meus que estão nos Estados Unidos, que estão na Europa, para saber como estava a situação lá. Eu vou colocar um vídeo meu aqui de um amigo meu que mora na Espanha, falando acerca da situação do coronavírus lá. Se eu puder fazer algo por você para te ajudar a tiver o meu alcance,
me procure. Se a igreja puder fazer algo que está ao alcance dela para te ajudar, nos procure. Vamos nos unir. Vamos nos unir, vamos nos dobrar diante de Deus, vamos se converter dos nossos maus caminhos, vamos buscar a face do Senhor, vamos nos arrepender dos nossos pecados e certamente o Senhor ouvirá do céu e sarará a nossa terra. Vocês vão ouvir agora aí um pouquinho do que está acontecendo lá na Espanha, sem ser pela ótica da Record, que acha que está tudo bem, ou do Jornal Nacional, que acha que está tudo um caos, mas pelas palavras de alguém que está morando lá, tá bom? De um cidadão civil comum como eu e você. Que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço. Opa, pessoal, aqui é Fabrício Carraro, falando diretamente de Barcelona, na Espanha, a pedido do nosso querido pastor Rodolfo, por aí. Queria fazer um vídeo para contar para vocês como é que está a situação por aqui. Eu estava fazendo isso no meu Instagram até, nos meus stories, na época que começou essa história toda da pandemia e de tudo mais, ninguém sabia muito bem o que era, aí na China e depois na Itália, e começou a chegar aqui na Espanha depois da Itália, né? Então na Itália já começou a ficar um pouco que desesperador, eles já começaram a fechar as coisas, aqui na Espanha não estava rolando muito, assim, tinha alguns casos, estava mais ou menos na situação que o Brasil está agora. E eu mesmo, assim, continuava, né? Todo mundo continuou saindo, o governo não tinha falado nada ainda, né? Tava todo mundo sem saber muito bem o que estava acontecendo e todo mundo estava meio que achando que, não vai dar nada, acho que não vai acontecer nada. Até que as coisas foram muito, muito, muito rápidas. De uma semana para outra, eu tinha viagem planejada e tudo mais. Eles decidiram fechar tudo e os casos começaram a explodir, principalmente na capital, em Madrid, mas aqui na Catalunha também começou uma crescente maior do que eles estavam esperando. E aí o pessoal começou a fechar, primeiro fecharam as escolas, universidades e tudo mais, depois fecharam outras coisas, e aí por último fecharam restaurantes, fecharam lojas, fecharam tudo, mas um lockdown completo. Eles tiveram que fazer isso porque os hospitais lá na região de Madrid já não estavam aguentando o número de pessoas na UTI, o número de mortos. Eles tiveram que usar uma pista de patinação como meio que um IML para deixar os corpos, que eles não tinham onde deixar os corpos. Pode pesquisar, isso aí está na internet. Então, o número de mortes foi tão alto, assim, de uma semana para outra, que eles não estavam preparados, que basicamente lotou todos os hospitais e eles não tinham onde deixar os corpos de todas as pessoas mortas. E agora, eles chegaram num pico há algumas semanas, depois de, acho que 3 ou 4, depois de 3 semanas, mais ou menos, de quarentena, eles chegaram num pico de mortes, que foi lá pelos 900 mortos por pessoa. Isso que estão fazendo bastante teste, no Brasil ainda não está, pelo que eu andei lendo. E depois disso começou a cair, depois dessa terceira semana de quarentena, mas é quarentena mesmo. Quarentena que você não pode sair de casa, a não ser para ir no mercado ou para o trabalho, mas de preferência trabalhar de casa, né? Ou quando isso for possível. Mas a maioria da população aqui está aceitando isso numa boa. Claro que ninguém quer ficar em casa, ninguém gosta de ficar sem trabalhar, mas eles estão ajudando, o governo está ajudando as pessoas com um dinheirinho e também o pessoal está respeitando bastante. Eu vi algumas pesquisas de aprovação, acho que, se não me engano, 93% da população daqui está a favor da quarentena, de ficar em casa para diminuir essa curva, né, para achatar a curva, para deslotar os hospitais, para menos pessoas morrerem também. E vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Mas o pessoal aqui está respeitando muito e o número que eu falei de mais de 900 mortos por dia já baixou bastante. Atualmente está na casa dos 400 a 500 mortos por dia. Isso já um pouco mais de na quinta semana que a gente está agora nesse exato momento. Então fica aí um abraço, um reporte aqui da Espanha. Se precisar de mais coisas, só me seguir no Instagram, Fabrício Carraro. E é isso aí, um abraço, até mais.